Bem-vindo aqui ao canal Filhos Fortes, é um local onde a gente fala bastante sobre crianças, mas mais do que isso, quais adultos essas crianças irão se tornar um dia? E hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber se fosse dado a você, pai e mãe, somente 10 anos para você construir a casa que seu filho pudesse morar pelos próximos 70, 80 anos. Como que você lidaria com o tempo desses 10 anos? Você poderia se dar ao luxo de desprezar o tempo? Desperdiçar o tempo? Qual material você utilizaria para construir essa casa, né? Qual a qualidade do tijolo, do cimento, da pedra, do ferro? Com certeza eu acho que você iria querer pagar o mais caro pelos melhores produtos. Quando eu me refiro à casa, eu estou dizendo sobre construir a estrutura psíquica, emocional e mental dessa criança, para que seja uma estrutura sólida, onde essa criança vai habitar pelos próximos 70, 80 anos de vida dela. É esse o ponto. Nós temos sim 10 anos. Não que os outros anos não sejam importantes, eles são também. Mas mais importante do que os outros anos, esses 10 primeiros anos, eles são importantíssimos para a formação dessa estrutura, dessa casa. E criar essa casa, essa estrutura, por um período de 10 anos, é um período curto. É um período curto, não, a gente não tem muito tempo. E o pior de tudo, se a gente perder o tempo, a gente não recupera. A gente, se perder dinheiro, a gente consegue correr atrás. Se você perdeu o seu celular, a chave, você acha outra, você dá um jeito. E aí essa casa ela seria uma casa mais vulnerável, né? Às tempestades, né? Às chuvas, aos ventos. Na infância, a gente construir essa casa, cada tijolinho que a gente põe, eu costumo brincar no consultório que a gente pode pôr um tijolinho por dia. E é um período de 10 anos, né? E um tijolinho só por dia pode ser colocado. E quais são esses tijolinhos? São as oportunidades do dia a dia de lidarmos com os nossos filhos. Então, lidar com birras, lidar com frustração, lidar com o ciúme, lidar com a perda, ensinar a criança a lidar com o não, ensinar a criança a compartilhar, ensinar sobre a criança ter fé. São nos conflitos onde nós construímos esses tijolinhos. Veja que quando eles forem adultos e eles precisarem acessar essa casa, essa estrutura psíquica, né, se ela for bem desenhada, se ela for bem arquitetada, ela for bem feita, ele vai ter ali recursos para conseguir solucionar aquele problema que o adulto tem, né? Então, na hora que receber um não numa entrevista de emprego, na hora que não tiver sucesso, na hora que for fazer uma prova, na hora que a namorada ou o namorado resolver largar, né, vai ter estrutura para conseguir lidar com aquelas situações, né? Brigas, conflitos, né? Todo esse turbilhão de sentimentos e de situações onde o adulto vive. Na hora que esse adulto bem estruturado tiver que acessar essa casa, ele vai ter ali recursos para poder lidar com todo o problema que ele está vivenciando naquele momento. Pais, 10 anos é muito pouco, são 3.650 dias. Um dia, 2 dias, 3 dias somado, né? Às vezes a gente, deixa para depois, vamos resolver isso logo, vamos evitar o conflito, né? E aí os anos vão se passando, o tempo vai se passando e essa criança, ela vai crescendo sem a formação de uma casa estruturada, sem a formação de uma casa com alicerce, com base, e lá na frente, com certeza, essa criança vai se tornar um adulto que não vai saber lidar com os problemas. Então, muito mais do que resolver uma birra, muito mais do que resolver um problema, uma frustração, um choro, você, pai e mãe,
tem que ter a percepção, o entendimento que toda correção ela deve ser visada num futuro. Nós somos crianças, 10 anos, depois adolescentes até os 20 aqui, e depois 50 anos, 70 anos da nossa vida seremos adultos. Então a maior parte da nossa vida é vivida como adulto. Só que esses 10 anos, né, principalmente, né, adolescência também é importante, mas esses primeiros 10 anos têm um peso muito importante. Muito, muito importante. E nós adultos, né, estamos sempre acessando a nossa infância. É um terreno que a gente sempre está pisando. A psicanálise, né, a psicoterapia, muitas vezes ela vai tentar resolver muitas questões dos adultos exatamente por problemas que foram criados lá na infância, lá atrás. E se nós pais conseguirmos minimizar, né, formarmos uma estrutura, essa casa, né, essa estrutura mental bem feita, vai diminuir muito a chance desses adultos, dessas crianças, quando adultas, terem problemas. Então, não vamos menosprezar o pequeno tempo que nós temos. Um dia nós pais não estaremos mais aqui, mas nossos filhos seguirão. Essa é a ordem da vida. Mas o terreno preparado e a casa arquitetada e construída vai estar lá encravado nos nossos filhos, mesmo quando eles forem adultos. E esses serão os recursos, os maiores recursos e ferramentas que eles poderão levar para a vida. Não vamos desprezar o tempo pequeno que temos para criar os nossos filhos.